você já foi ali um dinossauro do YouTube, né? Você Sim. teve seu canal de games, inclusive no momento onde o game ele era bem badalado, então tanto que você conhece bastantes YouTubers que se tornaram amigos seus, né? Sim. Me conta um pouco de como foi essa sua trajetória de criador de conteúdo, o que fez você começar a criar conteúdo digital e o que te animou, né, cara, pra ter um canal de games? Cara, então, assim, com relação aos games, eu sempre fui nerd a vida toda, né? Então sempre joguei muito. E nessa época ali, principalmente, acho que era 2010, talvez, por ali, foi bem essa época onde começou a pipocar os primeiros canais de games, né? O BRKS Edu, eventualmente surgiu o Monark também com Minecraft, né? Bem grande, Veno Extreme, enfim, toda essa galera. Uhum. E eu acompanhava eles, né? Eu, nessa época, tinha, 14 anos, 13, 14 anos. Então eu ficava vivendo, assistindo eles. Eu falei, cara, quero começar a brincar com isso também. Né? E aí eu comecei a fazer em casa, aprendi sozinho. Beleza. A fazer o YouTube, como gravava, tal, os primeiros vídeos, óbvio, né? Como todo criador de conteúdo já descobriu, quando você fica um tempo na internet, você descobre que os primeiros vídeos que você faz são horríveis. São, tipo, só que você tem que começar de algum lugar, né? Sim. E aí, beleza. Aí você vai aprendendo com o tempo, beleza. Rapidinho, nessa época era difícil acesso a conteúdo educacional de como criar conteúdo? Cara, era mais limitado, né? Porque o YouTube também não fazia tantos anos assim que ele estava disponível, né? Mas já era uma época que a galera como começou a crescer muita gente queria fazer os canais, aí começou a ter esses canais ensinando como você fazia canais, né? Foi bem nessa época que tudo surgiu ali um pouco, né? Aí tinha as placas de captura para você pegar o jogo no PS4, coisas do tipo, né? Mas enfim. Cara, e aí eu fazia muita amnésia. Eu gravava vídeo de terror, tomando susto, tá? Era uma parada que eu gostava de jogar. Só que o que eventualmente deu muito certo na época foi o Minecraft, né? Porque aí, ali no meu canal, foi esse momento que deslanchou. Ali eu comecei a fazer amizade com essa turma, né? Que eu conheço até hoje. Mas foi com esse vídeo, era 10 coisas que você não deve fazer em Minecraft. E aí foi algo que acabou atingindo, como fala, furou a bolha. Uhum. Assim, sabe? Hoje em dia eu acho que ele tem mais de 10 milhões de visualizações. Caramba. No YouTube. Que absurdo. É um vídeo, cara, super bobo. Tá? Hoje em dia eu assisto, lógico, eu tenho esse carinho por ele, mas hoje em dia ele já, cara, era uma coisa muito daquele momento, daquela idade, sabe? Enfim. Mas eu acho que teve vários aprendizados nesse processo, sabe? Eu me lembro de, nessa época, eu fazer o vídeo e eu ficar mandando e-mail pro Monark, pro Jovem Nerd, para todos os caras que eu admirava, que eu conhecia, assim, nessa época, né? Que tinham canais grandes, porque o like deles no vídeo contava muito. Caramba. Destacava? Exato. Quando ele dava um like, isso era um poder que o criador de conteúdo mesmo tinha, de promover outros criadores de conteúdo, que hoje já não existe mais, né? Porque interessante. Porque na hora que o criador de conteúdo ele dava like no vídeo do YouTube, ele pipocava na front page de todo mundo. Tipo, tal seu criador ali que você tá seguindo deu like nesse vídeo, né? É tipo hoje no Instagram, quando uma pessoa verificada, ela curte ou comenta algo. Isso fica em destaque, né? Uhum. Pô, que interessante saber. Eu não fazia ideia, porque, de certa forma, era um momento propício dos criadores se ajudarem, né? Porque, Sim. por exemplo, se você, um amigo seu é criador de conteúdo, é famoso já naquele momento, mas ele vê potencial em você, ele pode te ajudar sempre dando uma curtida lá. Era uma forma de... Caramba, não fazia ideia disso. Interessante. Sim. Cara, é que eu sinto que naquela época também o YouTube, as redes sociais como um todo, né? Mas era muito voltado ao YouTube. Criação de conteúdo era YouTube. Não existia ainda Instagram, mesmo Facebook não era tão relevante assim, né? O YouTube ele era muito mais voltado pro criador de conteúdo e para você acompanhar os criadores que você mais gostava, né? Então, você se inscrever num canal naquela época era muito relevante, porque você ficava recebendo todas as atualizações que o canal fazia. Né? Hoje em dia, a dinâmica de consumir conteúdo é completamente diferente. Porque hoje em dia, se você vai acessar o YouTube, cara, talvez ele te mostre algum conteúdo de algum canal que você se inscreveu. Mas, na verdade, ele tá jogando tudo no algoritmo. Né? E você tá recebendo tudo
ali dentro do que o algoritmo está ditando, né? Dentro do que você está vendo até nas outras plataformas, é o que vai aparecer para você, entendeu? Então, eu sinto que nesse sentido, o criador de conteúdo ele perdeu muito poder, entre aspas, de fazer um conteúdo mais autoral, entendeu? Porque naquela época você conseguia se conectar mais com os conteúdos e receber esse conteúdo com frequência. Entendi. Hoje em dia, se o seu criador de conteúdo favorito, por exemplo, né, não fazer algo que agrada o algoritmo, cara, ele não vai ser entregue, né? Então tem muito isso. Acho que vale o mesmo pro Instagram também, né? No YouTube faz sentido o que você está falando, porque antes de criar conteúdo, eu não entendia porque muitos YouTubers falavam para você confirmar se o sininho estava ativo, porque o YouTube ele até tira os sininhos de você dependendo de, sei lá, o quê. Sim. Mas às vezes você quer receber notificação daquele cara e tu para de receber do nada, cara. Muito louco. Bom, beleza. Você comentou, né, que você chegou a alcançar a marca para ganhar a primeira plaquinha do YouTube. Então, como foi para você viver aquele momento? Como foi esse momento de criação de conteúdo game? Cara, foi uma época que eu fazia muito por hobby, né? Eu comecei assim, sem ter pretensão nenhuma de trabalhar com isso. Era pura diversão, eu tava no colégio, então... Cara, eu tinha tempo sobrando também para fazer isso. Legal. Né? E era uma... Como fala? Uma forma de colocar para fora esse espírito criativo. Entendi. Entendeu? Porque eu sinto que qualquer criador de conteúdo, ele tem muito desse lado da criatividade, ele precisa expor de alguma maneira, e é uma criação muito pessoal também, né? Que você tá fazendo. Por mais que, se você tá querendo transformar num negócio, você tenha que se modificar, é uma criação muito pessoal, né? E nessa época foi isso. Então, eu criar esses conteúdos, assim, era zero pensando no que ia dar certo. Era totalmente pensando no que eu queria fazer, né? E eu acho que isso é muito saudável na produção de conteúdo, né? Eventualmente, eu comecei a pensar, tive essas ideias de, poxa, o que será pra eu fazer de diferente? Né? Que o pessoal não tá fazendo. Porque eu sinto que quando você começa a fazer conteúdo também, você começa muito copiando os outros, né? E eu sinto que a viradinha da chave é quando você cria algo autoral realmente e que engata com o público, entendeu? Total. Então, eu sinto que esse foi o momento do 10 coisas. Que aí eu aprendi uma coisa super importante. Listas no YouTube dão super certo. Então, 10 coisas que você não deve fazer no Minecraft, naquela época, por exemplo, era algo que atraía muito o público por ser fácil de entender, por dar esse gancho de curiosidade e pelas pessoas pesquisarem muito também. Né? Então, o que fazer no Minecraft, você já eventualmente caía. Então, tinha esse lado do... o SEO, né? Que você otimiza o SEO e tal. Então, era um conteúdo buscado também. Né? Lógico que quando eu fiz isso, eu não pensei nisso tudo. Né? Claro, claro. Olhando para trás, hoje, eu consigo ver, assim. E, cara, era um ambiente que eu sinto muito mais leve de produção, assim, porque todo mundo era muito amigo e todo mundo era muito próximo, né? Então a gente tinha, sei lá, cara, 20, 30, 40 criadores de games ali, sabe? Talvez 20 maiores, assim, e, pô, todo mundo se reunia, né? Então eu sinto que tinha esse sentimento de comunidade ali mesmo, né? Perfeito. E hoje em dia você vê que já tem, cara, nichos muito diferentes, né? Tem a galera de tais jogos específicos, e aí essa galera se conversa, enfim, mudou muito, né? Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.